E é uma alegria poder voltar a estar com cada um de vocês e que essa graça maravilhosa, essa unção, esse poder do nosso Senhor Jesus, para poder compartilhar um pouco da palavra com cada um de vocês. Alegre em rever alguns, conhecer outros que eu não conhecia ainda, e é sempre, né, Fininho? Fala você, fala tu. E é uma alegria poder estar aqui participando desse momento com cada um dos irmãos. Como vocês já sabem, nós estamos vivendo uma proclamação, uma promessa. Repita comigo, promessa. A nossa proclamação de 2022 é o ano da aceleração. E isso assim é maravilhoso. Quando eu recebi essa palavra do Senhor, isso tocou no meu coração de forma muito profunda, porque Deus ele está com pressa, ele quer acelerar um processo. Então, o ano da aceleração, ele fala de um processo que precisa ser acelerado. Pergunta para quem está do seu lado e me ajuda, qual é esse processo? E a gente vai tomar esse processo como bênção para nós. Porque sim, ele é e vai ser uma bênção para mim e para você. Mas o processo de Deus, ele é muito maior do que os nossos processos. No que diz respeito a você, lá no livro de Amós, fala a respeito disso. Ele diz que o tempo da colheita vai se juntar ao tempo da semeadura. Nos dias da aceleração, porque Deus está encurtando os tempos. O tempo do plantio da uva vai se aproximar do tempo em que ela é esmagada para transformar o vinho. Isso diz respeito a você, a sua casa, a sua família, porque os seus processos diante do Senhor também serão acelerados. Acelerados como? Você que está lutando com alguma coisa, às vezes é uma causa na justiça, é uma enfermidade, é um problema familiar, é uma circunstância, é uma situação. Aquilo que demoraria meses e anos, Deus vai acelerar esse processo para que você possa receber em curto tempo. Esse é o tempo da aceleração. Mas como eu disse, isso não fica só na sua vida, mas fica também na sua vida. Quem tem uma causa com Deus aqui? Tem um pedido, tem uma promessa, tem clamado ao Senhor por alguma coisa? Eu quero lhe dizer, esse é o ano da bênção do Senhor sobre a sua vida. É o ano que isso vai ser acelerado. E Deus vai fazer com que você colha rápido aquilo que Ele prometeu para você. Mas diz também respeito ao ministério. Diz respeito à sua célula, diz respeito à sua rede, diz respeito à igreja do Senhor. Também é o ano da aceleração. Pessoas chegarão, contatos acontecerão, portas se abrirão. A bênção do Senhor está sobre nós e ela vai acelerar processos. Aquele que demorava muito tempo para ser discipulado, hoje ele vai ser discipulado. Esse ano você vai se surpreender. Aquela pessoa que mal chegou na célula e você está precisando de um líder, aquilo que demorava anos para acontecer, em 2 ou 3 meses, você vai ter um novo líder na sua célula. Porque é o tempo da aceleração de Deus. Ele encurta o tempo, potencializa a situação para que a bênção dele seja disposta sobre a igreja de Jesus, sobre cada ministério, sobre cada vida, sobre cada família. Essa é a vontade de Deus e nós estamos agarrados à promessa, a promessa da esperança. Nós somos prisioneiros da esperança e por isso estamos agarrados àquele fio escarlate, a tikvá, que é a esperança de Deus de que cada uma dessas promessas se cumprirá. Mas a pergunta é, eu expliquei um monte de coisa e não respondi. Por que Deus vai acelerar esse ano? Eu vou lhe dizer agora, porque Ele quer adiantar, Ele quer apressar a volta de Jesus. O tempo da volta de Jesus está cada vez mais perto. E eu creio assim firmemente que essa geração, que a nossa geração, vai ver o arrebatamento e a volta do Senhor Jesus. Mas dia menos dia, o processo está se acelerando, os sinais dos tempos estão acontecendo. É só olhar aí e ver na televisão, na internet, e ver as coisas que estão acontecendo e perceber como o Evangelho, e aí entra a aceleração, como Deus vai acelerar o processo de crescimento do Evangelho, de vidas sendo salvas e de uma grande colheita que acontecerá ainda nesse tempo. Sabe, Deus não vai perder para o diabo, irmão. Nunca vai ter mais gente no inferno do que no céu. Isso não existe, não acontece. Ah, apóstolo, mas a Bíblia diz que larga é a porta que conduz à perdição. E estreito é o caminho que conduz à vida. Irmão, a gente precisa entender isso dentro do contexto. Jesus, quando falou essas palavras, ele estava falando para fariseu, para gente que gostava muito da lei, de cumprir a lei, de merecer a bênção. Para a pessoa que quer merecer,
De fato, o caminho é estreito e apertado, mas para aqueles que recebem o favor e a graça de Deus, as portas do céu estão abertas para você. Você crê nisso? Diz amém comigo? As portas do céu estão abertas para você. Irmão, é muito mais difícil ir para o inferno do que ir para o céu. A porta do céu está escancarada. Para ir para o inferno tem que fazer força. Para ir para o céu é só crer em Jesus. A Bíblia diz assim, né? Se você crer no seu coração e confessar com a sua boca, você é salvo. É difícil? Não. Difícil é você não acreditar. Difícil é não fazer isso. E está chegando o tempo em que Deus está acelerando o processo para que a casa dele fique repleta, fique cheia. Pessoas que você nunca imaginou que fossem ser crentes, você vai ver entrando pelas portas das igrejas e, consequentemente, pela porta do céu. Você crê nisso? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Eu fico muito animado. Eu fico muito animado com esse tempo. Tem gente que tem medo, porque, vai ter arrebatamento, tem o tribunal de Cristo, eu vou ter que comparecer diante de Deus. Pois eu estou feliz porque esse dia está chegando e você deve ficar também. Vai chegar o tempo em que nós não estaremos mais aqui. E aí os tempos serão de fato difíceis. Nada comparado com essa pandemia, nada comparado com as coisas que estão acontecendo. Mas nós não estaremos aqui, porque nós vamos estar com Jesus no céu. Quantos creem nisso? Digam amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite. O Evangelho não é tristeza, o Evangelho não é peso, o Evangelho não é sobrecarga. Aliás, Jesus mesmo disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é a promessa, é para isso que nós estamos aqui. Você não entrou aqui nessa noite para sair daqui sobrecarregado. Você não entrou aqui nessa noite para sair daqui chicoteado. Mas você entrou aqui nessa noite e vai sair daqui abençoado. Vai sair daqui confiante, cheio de fé. Porque Deus separou esse momento para que você tivesse um segredo. O segredo do sucesso. Vamos repetir juntos? O segredo do sucesso. Então, o segredo do sucesso é o que eu vou compartilhar com você, é o que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Eu queria que você ficasse atento e achasse aí os textos bem rápido, conforme eu for falando. Por quê? Porque eu vou falando, né? E assim, eu falo muito pouco. Eu não tenho assim... né? E o Senhor não vai acelerar o processo da minha fala. Então, senta aí, aperta o cinto, se prepara, porque eu prometo que hoje ainda você vai embora para casa. Mas vai leve. Diga assim, eu vou leve. Vira para quem está do seu lado, diga assim, saia daqui hoje em paz. Sabe por quê? Porque você vai sair em paz e vai levar essa paz para a sua casa. Vai levar esse conforto para a sua casa. Vai levar essa palavra de vida e de esperança para onde? Para a sua casa. Sabe, onde estiver a sua paz, ali vai reinar a paz de Cristo. E eu quero declarar isso sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus, sobre o seu trabalho, durante essa semana, que a paz do Senhor, ela reine, ela se propague, ela aumente, e ela seja assim, de fato, abundante sobre a sua vida. Você sabia disso? Pisa no chão assim. Tem uma promessa, né? Que é o lugar aonde você pisar a planta do seu pé, esse lugar vai ser abençoado. Porque a bênção do Senhor não está no lugar. A bênção do Senhor está em quem? Fala em mim. Por consequência, é claro, vai estar em nós. Mas a gente precisa individualizar essa verdade. A bênção do Senhor está em você. A bênção do Senhor está naquilo que você toca. Porque o Senhor prometeu isso para nós. E nesse ano, cada um desses processos vai ser acelerado em nome de Jesus. Então a gente precisa entender isso. Sabe? E esse sucesso que a Bíblia tanto fala e que às vezes a gente tão pouco experimenta, tão pouco desfruta dele, é porque falta fé. Falta o quê? Falta fé. Falta acreditar. Sabe, às vezes a gente quer merecer o sucesso. A gente faz questão de merecer o sucesso, porque a vida nos impõe isso.
Os coaches da vida nos impõem isso. Tem que fazer, acorda cedo, acorda de madrugada, dorme tarde, trabalha muito. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar e não vai se esforçar. Mas eu estou dizendo para você que o sucesso que vem de Deus, a prosperidade, a provisão, a bênção, ela vem de Deus e ela é de graça. De graça você recebe, de graça você dá. Porque tudo que vem da parte do Senhor é de graça. O nosso problema é que muitas das vezes a gente tenta justificar, a gente tenta se justificar, olhando assim para nós mesmos, olhando para as pessoas que estão ao nosso lado e nos comparando a outras pessoas, e assim a gente fica cada vez mais longe da promessa. Quando você olha para você, você vai, via de regra, encontrar alguma coisa errada. Se você for honesto, você vai saber que existe alguma coisa errada, um pensamento errado, alguma coisa torpe, uma atitude errada, sabe, algum comportamento errado. E quanto mais a gente olha para nós mesmos e menos a gente olha para Jesus, mais a gente está convivendo com a nossa incapacidade. Porque quando você olha para a sua incapacidade, falta fé em você. E logo a pessoa começa a pensar assim, eu não mereço. Você não diz isso para ninguém. Mas lá no fundo do seu coração você pensa assim, eu não mereço, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não li a Bíblia, eu não orei, eu não fiz jejum, eu não entreguei oferta, dei uma volta no pastor, não entreguei o dízimo, eu não mereço. E quando nós estamos focados em nós mesmos, nós estamos desviando o foco de onde deveria estar verdadeiramente. Diga assim, o meu foco precisa estar em Jesus. E aí a promessa se cumpre. Porque aquilo que já foi feito, ele já fez. Sabe qual a diferença do crente que gosta de olhar para si mesmo e daquele que olha para Jesus? Sabe, a gente fala assim e difere entre lei e graça. E a lei, a regra, a ordem, ela diz sempre assim, faça, faça, faça. Repete comigo. Vamos de novo? Faça. Mas a graça do Senhor, a promessa de Deus, ela é diferente. Vamos repetir juntos? É assim. Está feito, está feito, está feito. Qual a diferença? A diferença é que um demanda a você fazer coisas e o outro já está tudo feito. Você só tem que desfrutar da bênção que Deus conquistou para você. Deus é bom, Deus é bom. E nós vamos ver isso nessa noite ao longo desses minutos que nós vamos passar juntos aqui. Então assim, vamos aos segredos para a gente poder ganhar tempo. Diga assim comigo, repita, crer corretamente. Então, o primeiro grande segredo é crer corretamente. Se você quer que o seu ano seja um ano de aceleração, de bênção sobre a sua vida, às vezes também o ano é um ano de aceleração de disciplina. Porque Deus às vezes quer consertar alguma coisa em você e aquilo que demoraria anos para consertar, Ele vai consertar rápido. Então entenda isso, compreenda isso. Porque o pai que ama, ele disciplina o seu filho. Ele não castiga com doença, com enfermidade, com acidente, mas ele disciplina, ele ensina, e isso faz parte do processo. Então é importante que a gente creia corretamente, ter a visão correta, ter o pensamento correto, ter a fé correta, para poder alcançar a bênção de Deus e aquilo que Ele separou e preparou para nós. E esse, eu creio, é o maior segredo para você viver o sucesso de Deus. Porque quem crê errado, vive errado. Vamos repetir essa sentença? Quem crê errado, vive errado. Porque quem crê errado se comporta da maneira como crê. E se você não crê da maneira correta, você vai acabar vivendo, se comportando da maneira errada. Gálatas capítulo 2, versículos 19, 20 e 21, diz assim, Gálatas 2, 19, 20 e 21, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Diga assim, a lei demanda. O que é demanda? A lei exige. Não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. A lei tem uma demanda, ela cobra de você uma demanda, ela cobra de você a perfeição. E Paulo, quando começa a falar com a igreja da Galácia, ele começa dizendo, porque, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Para a lei eu estou morto. Então, aquela lei que cobrava, que impunha, nós estamos falando de um cara que era fariseu, que era doutor da lei, cumpridor, exigente, e que prendia aqueles que não a cumpriam. E ele está começando a dizer, eu morri para a própria lei. Por quê? E ele vai dizendo mais, a fim de viver para Deus. Então, como é que pode? Imagina você no seu pensamento, no seu coração, eu espero que você não tenha deixado o seu cérebro em casa, tenha trazido ele com você, para você raciocinar. Tem muita gente que ensina por aí que para viver bem diante de Deus tem que cumprir todas as regras, todos os mandamentos, tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia que precisa cumprir.
Mas Paulo está dizendo que como um doutor da lei, para a lei ele morreu, a fim de que, o que está escrito na sua Bíblia? Diz assim na minha, a fim de viver para Deus. Sabe, viver para Deus é um desfrute. Viver para Deus é o agrado. Viver para Deus é o descanso. É compartilhar. É viver a amizade. É viver a koinonia. É viver a comunhão. É disso que Deus está falando. E às vezes a gente fica olhando para nós mesmos. E cada vez que o fazemos, nós estamos imputando sobre nós jugo e peso. Ao contrário disso, Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque o jugo de Jesus é suave. E a oferta que ele tem para nós é leve. Diga leve. Isso quer dizer que eu não tenho que fazer mais nada? Não é bem assim. Você vai entender. Você não tem que fazer nada para merecer a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus já foi conquistada por Jesus. Então você parte de uma posição e não por causa do seu comportamento. Eu não sei se você consegue entender bem isso, mas nós fazemos coisas boas, nós fazemos boas obras, porque nós temos uma posição em Cristo. E a partir dessa posição, aí sim, nós executamos coisas boas para glorificar o nosso Senhor, porque essa é a nossa essência. Mas você não precisa fazer coisas boas com a ideia de agradar a Deus. Sabe? Nada do que você faz é capaz de agradar a Deus plenamente. E nem precisa. Porque tudo o que Jesus fez já o agradou plenamente. Jesus agradou ao Pai. O Pai se agrada de você. Amém? É por isso que você canta assim, cantou, Ele me ama, me ama. Por que Ele me ama? Ele ama. Ele ama. Ele ama porque Jesus pagou o preço do amor. E agora Ele olha para você como olha para Jesus, com amor. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então ele diz assim, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé. Vive pela fé. Por quê? Porque o justo vive da fé. Não vive das obras, não vive de cumprir regras. O justo vive da fé. Então, assim, esse viver que agora vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Se você quer merecer a bênção, você está anulando o poder de Deus, está anulando o sacrifício de Jesus. Então, logo, você não precisa de Jesus, você só precisa de você mesmo. Você é capaz de cumprir toda a lei, todas as regras e todos os mandamentos. E quem acredita nisso? Irmão, tem muita gente que acredita nisso. E muita gente não consegue ficar na igreja, entra e sai da sua célula, porque não consegue perceber, não consegue entender que o que precisava ser feito, Jesus já fez. Então ela começa a viver com o crente, e aí vive com o crente que é mais velho, e o crente que é mais velho, muitas das vezes, ele é muito camaleão. Saca? Camaleão. Ele se camufla. Então ele tem muitos problemas, mas ele já acostumou com o diálogo, com a conversa, com o evangeliquez, com o gospel. Mas a pessoa que está chegando, ela não consegue entender isso, não consegue perceber. Aí olha para a vida santa e maravilhosa do irmão e diga assim, esse negócio não é para mim. Ai, que vontade que eu tenho de fazer, de continuar fazendo aquilo que fazia. E aí começa a se impor muita cobrança numa coisa que Jesus já pagou. Jesus já pagou pelo seu pecado. Pago. Mas a pessoa fica achando que se ela não cumprir, ela não merece. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A bênção de Deus sobre a sua vida não está ligada ao seu merecimento. Está ligada ao merecimento de Jesus. Qual é a sua parte? Crer. Crer corretamente. Quem está me entendendo diz amém. Então, assim, não anula a graça de Deus. O que é graça? É o favor não merecido. É aquilo que Deus te dá, mas você não merece. Porque aquilo que você merece não é graça, é lei, é demanda, é cumpre, é faz. Mas Deus não quer isso. Deus quer te dar aquilo que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário. Quem me entende diz amém. Então, diga assim, repete, a lei demanda, a graça supre. Sabe, Jesus, ele é a própria graça. Quem crê nele já morreu para a lei e agora vive a vida de Cristo, a vida dele na sua vida. A graça de Deus supre todas, diga todas as nossas demandas. O foco sai de você
e agora o foco se fixa em Jesus. Olha Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, você precisa decorar esse texto. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: agora, pois, não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu começar a fazer uma interpretação de texto com você. Quando que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo? O texto responde, ele diz, agora. Repete comigo. Agora. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não responde. Responde só para você mesmo, não precisa compartilhar essa resposta com ninguém. Quantos de vocês entraram aqui acusados, condenados, por causa de alguma coisa que fez, ou porque deixou de fazer? O que o texto está dizendo é que agora. Quando? Agora. Nenhuma condenação existe. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para quem não está em Cristo Jesus? Esses permanecem debaixo de condenação. E quem está em Cristo Jesus? Diz assim, agora não há condenação. É muito importante crer certo. É por isso que o segredo do sucesso começa em você acreditar certo. Deus não está zangado com você, Ele não vai abençoá-lo ou deixar de abençoá-lo por causa do seu procedimento, por causa do seu comportamento. Ele abençoa você por causa de Jesus. E Jesus já pagou o preço da condenação. Por isso agora, quando? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vou escandalizar você. Jesus já perdoou todos os seus pecados. Quem diz amém? Mas o problema é que os crentes acreditam que Jesus perdoou todos os pecados até o momento que ele se converte. Depois daí, aí ele tem que lutar, eu disse, lutar por santidade. Põe luta, se esforça? Sim, é esforço, é luta, é disputa. Mas eu quero dizer para você que Jesus já perdoou na cruz todos os seus pecados. Os passados, os presentes e aqueles que você ainda vai cometer. Quem diz amém para isso? Tem gente que tem muita dificuldade de acreditar nisso. Mas eu quero lhe dizer que até os pecados que você vai cometer amanhã, Jesus já perdoou. Não, apóstolo, ele perdoou até o momento que eu aceitei Jesus e confessei Cristo. Aí os meus pecados foram perdoados, depois é comigo. Isso é lei, isso é demanda, isso é obrigação. Não é disso que Jesus está falando. Quer ver um exemplo? Quem nasceu aqui em 1980? Alguém? Opa, uma pessoa. Quem nasceu antes de 1980? Tem um monte de velhinho aqui, hein? Quem nasceu depois de 1980? Tem alguns mais jovens aqui. Uma pergunta. Quando Jesus morreu? Quando? 2000 anos atrás? Não é isso? Amém? Quando Jesus morreu e pagou pelos seus pecados na cruz, você já tinha nascido? Não? Nenhum de vocês? Ninguém aqui nasceu no ano 1? No ano 20? Não. Então, todos os pecados que Jesus perdoou da sua vida, eles eram pecados no futuro, não era? No futuro, você não tinha nascido. Tem alguém grávido aqui? Não? Eu estou esperando. Neto. Está difícil. Está difícil. Neto. Calma, meu amor, não estou esperando filho. Neto. Está difícil. Quando o neto nascer, os pecados dele serão perdoados. Mas ainda vai nascer. Ele nem nasceu ainda. Seu sobrinho, seu filho, aquele que vai vir, nem nasceu ainda. Seus pecados estão perdoados. Passado, presente e futuro. Daqui a pouco eu te mostro mais disso. Então, eu quero que você entenda e creia corretamente. Por quê? Porque senão o ano da aceleração não vai abençoar a sua vida. Você precisa crer. Mas eu não mereço. Eu sei que você não merece. Mas você não vai receber a bênção por causa do seu merecimento. Você vai receber a bênção por causa do merecimento de Jesus. Então, agora, o que diz aí Romanos 8:1? Agora, nenhuma, diga nenhuma. Nenhuma significa o quê? Nenhuma. Nada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Por quê? O versículo 2 explica por quê. Ele diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, qual é a parte mais importante? O em Cristo Jesus. Então a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você, quem? Eu, da lei do pecado e da morte. Você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou de lá. Então quem não tem Cristo continua onde? Debaixo da lei do pecado e da morte. Para essas pessoas tem condenação? Sim. Mas para aquelas que estão em Cristo, o que a Bíblia diz? Nenhuma condenação há. Quando? Agora. E quando você lê esse texto amanhã, vai estar escrito o quê? Agora. E quando você vê esse texto daqui a 2 semanas, vai estar escrito o quê? Agora. Porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, tem que crer nisso. A nossa fé está baseada nisso. A nossa fé não pode estar baseada naquilo que a gente faz, nem no nosso comportamento. Porque, via de regra, nós vamos nos comportar mal. Então, nós somos sofredores, miseráveis, não tem salvação. Por isso, a nossa fé é baseada onde? Naquilo que Jesus fez. Diga assim, é tudo por Ele. O que você veio fazer aqui hoje, hein? A gente tem muitos motivos e... Meu Deus, já faz um tempão, né? Nem comecei. O pessoal lá está acostumado, entendeu? Por que você veio aqui hoje? Tem gente que vem para a igreja para arrumar namorado, para arrumar namorada, não é assim? Não sei se aqui é assim, antigamente era, mas não sei se ainda é. Tem gente que vem para a igreja porque está doente, quer ser curado, porque quer um emprego, está procurando, quer prosperidade para a sua família. Temos motivos, muitos motivos. Quer que a família seja restaurada. Tem gente que vem para a igreja por muitas razões. E todas essas razões, irmãos, elas são válidas. Mas existe uma razão maior. A gente vem à igreja para poder ouvir de Jesus, para poder falar de Jesus, para poder cantar a respeito de Jesus e para poder orar a quem? A Jesus. E mais uma coisa, para trazer o nosso dízimo, a nossa oferta e a nossa primícia e entregar para quem? Para Jesus. A gente veio aqui por causa dele. Só dele. Eu vim aqui porque o meu líder está no meu pé. Pode até ser. E se ele é um bom líder, ele fica no seu pé mesmo. Mas ele quer que você encontre Jesus. Não é vir aqui por vir. Então entenda, se você errou essa semana, a primeira verdade, a primeira crença que você precisa ter é que não tem condenação se você está em Cristo. Diz amém comigo. Então, assim, um segundo segredo, deixa eu andar mais rápido, é uma consciência de perdão. Então, repete comigo, consciência de perdão. O que é isso? É você ter a sabedoria, ter a consciência, ter a ciência, ter o conhecimento de que você é perdoado. Sabe, nós temos uma consciência, e todos nós a temos, e essa consciência nos acusa o tempo todo. Nos acusa até de pensamentos que nós temos. A consciência do ser humano sempre acusa ele. Funciona para isso, para poder impor limites. O não crente, ele também tem consciência. Ele sabe quando comete erro. Todos nós sabemos. Mas agora é preciso que a gente entenda e tenha uma nova consciência, que é a consciência do perdão. Repete comigo, consciência do perdão. Então, assim, o que Deus quer para nós, para mim e para você, é que tenhamos uma consciência de perdão. Deus não é injusto. Diga, Deus é justo. Então, Deus não é injusto. Ele não é injusto em perdoar você. E sabe por que Ele perdoou você? Porque Jesus pagou o preço do seu perdão. Pode ouvir um amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, de quem está falando aqui o texto? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse? Jesus. Aquele que não, repete comigo, aquele que não conheceu o pecado. Quem era ele? Olha só o que Deus fez. Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Deus pegou o seu pecado, vamos supor que o seu pecado fosse uma grande dívida financeira. Então você tem uma dívida financeira enorme. O que Deus fez? Pegou a sua dívida financeira e Jesus pagou por. Então, de maneira que, fininho, ele devia para Juan 100 mil reais. 100 mil reais. Isso é só uma história, não vai pedir dinheiro emprestado para Juan, não posso garantir que ele o tenha. Mas posso profetizar que ele o terá. Ele quer muito mais do que isso. Então, fininho devia para Juan 100 mil reais.
e não conseguia pagar. Chegou o dia de pagar e não conseguia. E o que ele fazia? Começava a fugir do Juan. O Juan vai estar lá? Então ele não está. Quando ele é obrigado a chegar no lugar, se o Juan está aqui, ele está lá atrás. Quando o Juan vai para lá, ele dá a volta pela porta e vem pelo outro lugar, porque ele evitava encontrar. Mas um dia, diga um dia, oh, que benção, um dia aqui, que tem muito dinheiro, muito recurso, né, é o maior empresário desse bairro, ele foi lá e perguntou para o Juan assim, quanto é que Fininho te deve? Quanto é que Cássio te deve? 100 mil, toma 500 para pagar a dívida dele. Está paga a dívida? Está ou não está? Está pago e muito bem pago. 5 vezes mais. De maneira que não existe mais dívida. Agora, Fininho não deve mais para Juan. Não deve. Mas às vezes, então ele continua se esquivando, continua fugindo, porque ele não entendeu bem que essa dívida foi paga. E o que eu estou dizendo para você é que toda a dívida que você tinha com Deus, ela foi paga em Cristo Jesus. Você não deve mais nada. Mas quando o Senhor diz que eu não devo mais nada, isso não vai fazer que eu vá cometer mais pecado? Se Fininho passou um aperto muito grande, porque devia... É difícil chamar você de Cássio. Se Cássio pagou essa dívida, se Cássio contraiu uma dívida tão grande e passou tanta vergonha e tanto aperto porque estava devendo, será que assim que essa dívida foi paga pela bondade do Senhor na vida do Kia, ele vai fazer outra dívida desse tamanho? Para passar pelo aperto de novo? Não creio. Quanto mais você sabe que você é perdoado, menos vontade de pecar você tem. Você consegue me entender? É assim que funciona, é a graça de Deus, é a bondade de Deus, é o favor de Deus. Ele ama você, Ele perdoou você. Então você precisa ter consciência do perdão. Repete? Consciência do perdão. Então aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Isso é uma substituição. Ele pegou o seu pecado e colocou em Cristo. Para quê? Para que nele, diga em Jesus, eu fosse feito justiça de Deus. Então é uma identificação. Jesus se identificou com você. Em quê? No seu pecado. Consegue compreender? Jesus se identificou comigo no meu pecado. E agora, qual é a minha parte? Eu preciso me identificar com Ele na sua justiça. Ou seja, o meu pecado foi para Ele. E a justiça de Cristo veio sobre mim. Quem está me entendendo diz um amém bem forte. Pare de se condenar se você está em Cristo. E se você não está em Cristo, nessa noite é uma oportunidade excelente de você entregar seu coração para Jesus. E aí nós vamos poder falar juntos. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dá um aplauso a Jesus. Irmão, todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Quando é que o homem se torna pecador? Ele já nasce pecador. Não é quando ele comete o primeiro pecado. O bebezinho que acabou de nascer, ele já é um pecador, embora ele não tenha cometido pecado nenhum. Daqui a pouco ele vai crescer e vai pecar, mas ele não vai se tornar pecador quando ele peca. Todo ser humano já nasceu pecador, porque existe uma lei, uma regra espiritual, que é a lei que fala Esse apagão tu corta depois do vídeo, hein? Esqueci. Existe uma lei que porque um pecou, esqueci a palavra, daqui a pouco eu vou lembrar. Um pecou, todos pecaram. Quem pecou? Adão. Representação, a lei da representatividade. Ai. Deu até um calor. A lei da representatividade. Porque Adão pecou, todos pecaram. Se eu pegar uma muda de goiabeira desse tamaninho, ela já deu goiaba? Não, eu plantei ela no quintal da minha casa. Mas eu sei que aquela árvore é uma goiabeira. Ela vai passar a ser goiabeira quando ela der a primeira goiaba? Não, ela já é uma goiabeira. Mas cedo ou mais tarde vai nascer goiaba. Sabe, o ser humano é assim, ele já nasce pecador por causa de Adão. Adão pecou,
Todos nós nascemos pecadores por causa dele. Diz misericórdia. É isso que nós somos. Por isso a nossa natureza é uma natureza de pecado. A gente tem sempre uma tendência pecaminosa. Mas escute o que Jesus fez por nós em Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um homem, como é que é o nome desse homem? Adão. Por causa da desobediência de um homem só, muitos se tornaram pecadores. Se você parasse esse versículo aqui, ia dizer que Deus é injusto. Mas o versículo não para aqui e diz assim: assim também, por meio da obediência de um homem só, muitos se tornarão justos. Quem é o homem que introduziu o pecado? Adão. Quem é o homem que introduziu a salvação? Jesus. Então, se em Adão você nasceu pecado, quando você crê em Cristo, você nasceu de novo. Você nasceu para ser justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não tem mais o DNA de Adão. Agora você tem o DNA de Jesus. Ele é o primogênito dos mortos. Com ele eu morri. Com ele eu fui crucificado. Com ele eu fui enterrado. E agora eu nasci para uma nova vida. Está me entendendo? Essa é a graça de Deus para você. O ano vai ser abençoado na sua vida, porque você agora crê certo. Você crê certo, você sabe que você é perdoado. Deus não está zangado com você. Vira para quem está do seu lado, me ajuda aí. Diz aí, Deus não está zangado com você. Jesus pagou o preço. Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz assim: porque quem está dizendo isso? Diga Deus. Eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Quem disse isso? Você acredita na Bíblia? Se você acredita na Bíblia, o que Deus está dizendo? Perdoei a sua maldade e não me lembro mais do seu pecado. Tem crente que gosta de confessar pecado o tempo todo. Sabe o que significa? Que você está lembrando a Deus de algo que ele já esqueceu. Mas será que Deus pegou a vassoura, aí pegou os seus pecados? Né? Nem todo mundo é igual o Cássio. O Cássio não tem muitos pecados, né? Mas nós temos. Mas será que Deus pegou os nossos pecados, pegou a vassoura e varreu para baixo do tapete? Pergunta para o seu lado, para o seu vizinho aí, Deus fez isso? Não, não fez. Porque se ele fizesse isso, ele seria injusto. Os seus pecados foram pagos. Você recebe de graça, mas Jesus pagou um preço. Por isso, ele pegou aquele que não tinha pecado e fez dele pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele te perdoou. Jesus pagou o preço e você é perdoado. Diga, eu sou perdoado. Então Deus não varreu os seus pecados para debaixo do tapete. Vou fazer de conta que nunca. Não, ele não se lembra, porque eles foram pagos. E Deus não cobra o pecado duas vezes. Assim como o Juan não pode mais cobrar o Cássio, porque o Kia pagou a dívida, Deus não pode mais cobrar você por um pecado que Jesus já pagou. Você não pode ser cobrado duas vezes. Isso é uma outra lei espiritual. Não existe dupla punição. Se Jesus foi punido, logo você não precisa ser punido mais. O que eu preciso fazer então? Nada. Apenas crer. O que você precisa fazer? Crer. Mais nada. Absolutamente nada. Nada. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O que precisa fazer? Crer. Mais alguma coisa? Não. Então entenda, você é perdoado. Diga, eu sou perdoado. Sabe, Deus é justo em declarar você justo. Eu estou falando aqui para uma congregação, para uma igreja de justos, de santos, de abençoados. Você é uma bênção. Talvez você não consiga entender isso porque você está olhando para o seu comportamento. E o seu comportamento nem sempre é bom. Você não tem que olhar para o seu comportamento, tem que olhar para a sua posição em Cristo. Em Cristo você é perdoado. Em Cristo você é santo. Em Cristo você é justificado. Então repete comigo assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando a gente faz uma declaração dessa, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, ou eu sou amado do Pai, você repetir isso não vai fazer você justo. Você não repete para ser justo. Você repete porque você é justo. Ok? Eu sou um homem. Eu estou dizendo isso porque eu sou. Por mais que a pastora pudesse ter vontade de ser um homem, e não tem,
Ela poderia repetir 1 milhão de vezes, eu sou um homem, e nunca seria. Quando eu digo eu sou justiça de Deus em Cristo, é porque eu sou, não é para eu me tornar. Então vamos repetir juntos? Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pode não se ver assim, mas é dessa forma que Deus vê você. Entende isso? Você pode olhar para o seu comportamento. E essa semana você pode ter tido um comportamento muito ruim. Mas Deus não olha para o seu comportamento, Ele olha para a sua posição em Cristo. E em Cristo você é justiça de Deus. Diga, eu creio. Então a culpa e a condenação, elas ficam na nossa mente. E isso é o problema de crer errado. Porque quanto mais você se sente culpado, mais dificuldade você tem de ir a Deus. Porque você não acredita que Ele vai abençoar você. Mas você é abençoado, não por causa do seu comportamento, mas por causa do que Jesus fez. Romanos capítulo 5, eu quero ler 2 versículos. Depois você lê esse texto todo na sua casa. Versículo 1 e versículo 9. Vamos lá, Romanos 5, 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu tenho em Cristo? Em Cristo eu sou justiça de Deus. E se eu sou justiça de Deus, logo eu tenho paz com Deus. Deus está em paz com você. Deus não está com um porrete na mão, pronto para bater em você. E dizer, seu vacilão, seu pecador. Não. Deus considera você justo. Então, sendo justificado por aquilo que Jesus fez, o que a Bíblia está dizendo é que Deus tem paz comigo. Jesus fez as pazes entre eu e Deus. Deus não está mais zangado com você. Vamos pular para o versículo 9, para a gente poder entender e eu conseguir adiantar. O 9 diz assim, logo, muito mais agora, quando? Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então nós somos justificados por aquilo que nós fazemos? Não. Nós somos justificados por causa do sangue. E se eu sou o que é ser justificado? Ser declarado justo. Você é declarado justo porque você cometeu justiça? Não. Assim como você também não é declarado pecador porque você comete pecado. Consegue entender? Você é pecador porque você foi descendência de Adão. E hoje você é justo porque você é descendência de Jesus. O indivíduo não é pecador porque ele comete pecado. Ele já era pecador antes de cometer pecado. E agora, você é justo, não é porque você comete justiça, você também erra, mas você é justo por causa de Cristo. Aquele que não cometeu pecado, Deus fez ele pecado por nós. Então, sendo, pois, justificados pela fé, o que precisa ter? Fé. Precisa fazer o quê? Crer. Então, sendo, pois, justificados pela fé, eu tenho paz com Deus. Deus está em paz com você. Vamos repetir isso juntos? Está em paz comigo. Ajuda o seu irmão e diz para ele assim, Deus está em paz com você. Então é por isso que ele diz assim, nós seremos por ele, ou seja, por Jesus, salvos da ira. Deus não está zangado, não está irado. Deus não está bravo com você. Creia nisso, você é justiça de Deus, Ele considera você justo. E quando você tem essa consciência, você vai sair daqui hoje leve, quando terminar o culto, e assim, a mensagem, eu posso dizer, vem aqui para frente, faz um pedido para Deus, você vai ter coragem. Por quê? Porque você não está olhando para o seu comportamento ruim, mas você vai estar olhando o que Jesus fez na cruz por você. Diga amém. Então nós somos considerados justos por Deus, Ele nos vê como vê Jesus, essa é a verdade. Deus não está zangado com você e nunca mais Ele vai ficar irado contigo. Não vai. Não estou dizendo que Ele não vai discipliná-lo. Porque a disciplina faz parte, a correção faz parte do relacionamento pai e filho. Mas Ele nunca fará isso com raiva, com ira. Ele fará isso porque te ama. Quem está me entendendo, diz amém. Sabe, a ignorância faz a gente viver escravizado. O não conhecer a verdade faz a gente viver escravo. A incredulidade faz a gente viver na miséria. Mas a verdade liberta. É por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade do Evangelho liberta você. Liberta você de quem? Liberta você de você mesmo.
liberta você dessa mente corrompida, liberta você da culpa, da condenação e do medo, e faz você viver a plenitude para Deus, diz amém, eu creio. É disso que eu estou falando. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim, se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, diga assim, muito mais. Mas fala melhor, diz muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A ofensa e a morte veio por causa de um. E a Bíblia está dizendo que muito mais. Você já viu como é que o mundo anda? No meio de ofensa, de morte, de pecado, inversão de valores. Mas o indivíduo, quando conhece Jesus, o que a Bíblia diz é que muito mais ele vai receber a abundância da graça. E mais, o dom da justiça. A justiça não é conquistada, você não pode comprar. É um presente de Deus em Cristo Jesus. Dá um aplauso para Ele e diz glória a Deus. Tem uns camaradas que eu conheço bem por aqui e sei que no passado tinha uma vida muito torta. E às vezes um passado até recente. Tinha uma vida muito torta, muito torta. Muito. Isso para a opinião dos homens. Mas sabe o que Jesus faz com essa pessoa? Sabe o que Jesus faz com você? Não precisa ficar em pé quem tinha passado torto, não. Mas sabe o que Jesus fez com você? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquilo que você não via esperança nem expectativa nenhuma, ali superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por Jesus na sua vida. Sem Ele, você não é nada. Mas com Ele, você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Então é preciso que a gente tenha essa consciência, crer certo, saber que somos perdoados, saber que nós somos justos. Tudo isso não por causa daquilo que a gente faz, mas por causa daquilo que Jesus fez. E por fim, eu queria concluir dizendo consciência de que você é amado. Diga assim, Jesus me ama. Sabe, uma boa consciência, sabe, é fruto de crença certa. Se você crer certo, você vai viver certo. Você vai proceder certo. Você vai se comportar de uma maneira correta. Então é importante a gente saber que nós somos amados pelo Pai. Nós somos amados por Jesus. E que Jesus nos ama muito. Sabe, uma vez perguntaram para Jesus assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? O que a pessoa perguntou? Qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu assim, o primeiro e grande mandamento da lei é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua capacidade. E o segundo, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o grande mandamento da lei. E Jesus disse assim, toda a lei e os profetas se baseiam nesse mandamento. Então as igrejas ensinam, você tem que amar a Deus. Quem ama a Deus por obrigação? Mas vamos deixar o quem ama a Deus por obrigação, porque alguém aqui vai dizer, não, eu amo a Deus. Ok. Quem quer ser amado por obrigação? Então você chega na igreja e começa a cantar um cântico, um louvor, uma adoração. E se o Espírito Santo, se um anjo aparecesse para você e perguntasse assim, por que você está adorando, está cantando? Porque o mandamento diz que eu tenho que amar a Deus. Ah, tá. Aí o outro irmão está orando, Senhor, abençoa, faz, cumpre. Aí o anjo catuca, ele diz assim, por que você está orando? Ah, porque a Bíblia diz, o mandamento diz que eu tenho que amar a Deus, eu tenho que orar a Ele. Como é que você acha que Deus ia se sentir? Todo mundo que chega na presença dele, chega por obrigação. Você acha que Deus quer que você chegue à presença dele por obrigação? Não quer. Então a lei, ela exige. Agora eu vou te mostrar qual é o novo mandamento. Quer ver? 1 João capítulo 4, e aliás, todo o livro de 1 João, carta, fala sobre isso. 17 a 19 diz assim, nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado em amor.
Nós amamos, vamos repetir o versículo 19 juntos. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor é recíproco. Eu não amo a Deus porque tem um mandamento. Eu amo a Deus porque por Ele eu sou amado. Eu amo a Deus porque por Ele eu fui perdoado. Eu amo a Deus porque nele eu sou justificado. Eu amo a Deus porque todas as coisas que eu tenho, tudo que sou e tudo que serei, veio dEle. Eu não tenho outra alternativa a não ser amá-lo. Amá-lo porque Ele me amou primeiro. Paulo diz isso em Romanos: Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, no amor de Cristo, nós respondemos com amor. Nós respondemos Ele com amor. Então nós temos a consciência de que somos amados ao extremo do sangue, ao extremo da morte. E esse amor em nós, o que o texto diz é que ele é aperfeiçoado. Ele vai sendo aperfeiçoado. Por quê? Porque quanto mais você tem consciência da verdade, daquilo que Deus fez por você, daquilo que Jesus fez por você, mais você vai amar Jesus. Quanto mais você mergulha em Deus, mais você ama Ele. Não é porque uma regra diz, ame o Senhor de todo o teu coração. Não, é porque você o ama, porque Ele te amou primeiro. E isso o texto continua dizendo assim: por isso nós podemos manter a confiança. Pois assim como Jesus é, nós somos também nessa terra. Sabe, quem tem coragem de chegar na frente de Deus? Vamos supor que Gabriel viesse aqui no Jardim Catarina agora e parasse aqui na Rua 44 e chegasse aqui e escolhesse... Tem algum voluntário? Não? Foi o que eu pensei. É um voluntário lá. E dissesse assim: você, vamos comigo lá no céu que Deus quer conversar com você. Não é morrer, não. Você não vai morrer. Eu vou levar você na presença de Deus. Quantos teriam coragem de fazer isso? Muitos não teriam. Na verdade, aqui um levantou a mão ainda meio em dúvida. Por quê? Porque tem consciência do pecado e não tem a consciência do amor do Pai. Você pode ir à presença de Deus a hora que for, sem medo, com confiança, porque você será aceito por Ele. Diz amém? Amém. Aliás, não é isso que você faz quando ora? Mas aí, fisicamente, não é? Deus não está em todo lugar? O Espírito Santo não habita em você? Por que Ele ouve a sua oração? Por que Ele não fulmina você quando você faz um pedido torto? Porque Ele ama você muito. Diga: Ele me ama. Vira para quem está do seu lado e diz assim: Ele ama até você? E cá entre nós, você sabe muito bem quem você é, não sabe? O que você pensa. Enfim, Ele te ama. Então, no verdadeiro amor não tem medo. Medo de quê? Medo de ficar, eu estou no verdadeiro amor, a polícia entrou, eu vou passar no meio do tiroteio, eu não tenho medo. Não é disso que está falando. Disso você precisa ter medo. Fique em casa. Toma cuidado. Você não precisa ter medo de Deus. Não precisa ter medo dele. Você pode ir na presença dele com confiança. Ele vai te atender. Esse é o segredo do sucesso. Esse ano Deus quer abençoar a sua vida e quer acelerar processos. Mas entenda, para de olhar para você e comece a olhar para Ele. Para de olhar para aquilo que você fez e olha para aquilo que Ele fez. Para de olhar para aquilo que você faz e olha para aquilo que Ele fez. Esse é o segredo, creia certo. Você é perdoado, você é justificado e você é amado. Diga: eu sou amado, perdoado e justificado. Então, para terminar, vou terminar em 4 minutos, se Deus quiser. Ele pode até querer, talvez eu não consiga, mas eu sou amado, perdoado e justificado. Pronto. Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero. A palavra de Deus diz que nós nos aproximamos, devemos nos aproximar com um coração sincero. O que é sinceridade? Um coração verdadeiro. Você não precisa esconder quem você é de Deus. Até porque Ele sabe muito bem quem você é. E nisso consiste o amor de Deus. Ele te conhece e continua te amando. Eu amo muito a minha mulher porque ela me conhece e continua me amando.
Ela sabe de coisas que você não sabe. Ela só não fala, porque se falar... Mas Deus conhece coisas a seu respeito que ninguém conhece. E Ele continua te amando. Então você pode ir a Ele com o coração sincero. Não precisa querer enrolar Ele, não. Já viu aquelas orações? Amantíssimo Pai, Santo Deus. O camarada ainda imposta a voz. Que lembra disso, né? Santo Eterno Deus. Parece que quer agradar a Deus de toda forma possível para poder ser reconhecido e ser recebido. Não precisa. A presença dEle com o coração sincero. Hã? E diz mais, em plena certeza de fé. Isso chega a ser uma redundância, né? Certeza já é muito mais do que convicção. É a firmeza, convicção firme. Ele diz assim, plena. O que é pleno? É o máximo da certeza que você pode ter em fé. Então se aproxima dele com essa certeza, com essa fé, porque o seu coração é purificado da má consciência. O que eu falei aqui? O segredo do sucesso é você crer correto. Porque para você chegar na presença de Deus com um coração sincero e com plena certeza de fé, você não pode olhar para você e se sentir condenado. Você não pode olhar para você e se sentir culpado. Senão você nunca vai ter plena certeza de fé. E as coisas não vão acontecer na sua vida. Mas o que eu estou lhe dizendo é que Deus olha para você como justo, como filho amado, como alguém que foi perdoado. Então aproxime-se dele com um coração sincero. Não precisa nem dizer para ele assim, Senhor, tu sabe que eu pequei. Ele sabe. Mas ele já disse que do seu pecado e da sua iniquidade, ele não vai se lembrar mais. Então chega diante dele com um coração sincero. Quanto mais você se conviver com ele, quanto mais você receber dele, menos vontade de pecar você vai ter. Pastor, o senhor não me conhece. Eu ainda sou viciado em droga. Eu fico cheirando cocaína, ninguém sabe disso. Então toda vez que você cheirar cocaína, você vai cheirar cocaína e vai dizer, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E toda vez que você der vontade de voltar para o pecado, para o álcool, para o cigarro, para a prostituição, para a pornografia, sei lá, para a mentira, para a fofoca, para a inveja, esses pecados a gente diz que não tem, né? É o outro que tem. Mas você vai dizer assim, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. E entenda que nada disso vai separar você do amor dele. Por quê? Porque Deus não olha para você mais com olhos de pecador. Ele olha para você com um olhar de justo. Jesus pagou o preço. E você sabe que é pecado até você chegar para Deus e dizer assim, Senhor, eu não presto, eu sou um miserável. Sabia que isso é pecado? Por que Deus diz que você é justo, santo e bom, e você vai dizer que ele é miserável, que você é miserável? Você está dizendo que Deus é o quê? Mentiroso? Sabe o que você está dizendo? Que o sacrifício de Jesus por você não foi suficiente para tornar você justo, santo e bom. Então, quando você aparecer diante de Deus na sua oração, apareça com um coração sincero, em plena certeza de fé, com convicção de que Ele vai te escutar, de que Ele vai te ouvir. E não precisa nem dizer aquilo que você fez. Se você se sentir bem em falar, diga. Serve para curar a sua alma, mas não serve para fazer Deus amar mais você. Porque o máximo do amor de Deus já está derramado sobre você em Cristo Jesus. Que beleza, hein? Você pode orar com fé hoje, hein? Vai orar até por aquele pedido. A irmã que quer casar, o irmão que quer desencalhar. Não ore para sua esposa morrer porque ela é muito chata, para o seu marido ir embora. Isso Deus não vai ouvir. Mas você pode orar para o seu casamento ser restaurado. Você pode orar para o seu filho voltar. Mas o meu filho é uma peste. Dizem que a fruta não cai muito longe da árvore, né? Eu vi os velhos falar, minha mãe dizia isso para mim. Aí eu dizia para ela assim, pois é, eu sou igualzinho você. Eu era meio terrível com a velhinha, né? Deus te ama do jeito que você é. Glória a Deus. Versículo 23. Guardemos como? A confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Eu gosto muito desse pensamento.
E as pessoas escrevem isso nos adesivos, nos carros, sem saber muito bem do que está falando. Deus é fiel. Deus é fiel. Tem alguém aqui que já teve um adesivo desse? Deus é fiel? Deus é fiel a quê? Deus não é fiel ao que você faz. Deus é fiel ao que Ele promete. A fidelidade de Deus não está relacionada ao seu comportamento. Está relacionada à promessa que Ele fez. Então Deus é fiel. Repete comigo. Se Deus é fiel e fez uma promessa, o que Ele vai fazer com a promessa dEle? Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O que pode impedir Deus de cumprir uma promessa na sua vida? Muita gente erra aí e diz assim, não. Nada pode impedir Deus de cumprir uma promessa na sua vida. Porque o sangue de Jesus comprou esse direito em você. Nem você mesmo, a não ser que você não queira. Nem você pode impedir. Esse é o ano que Deus vai abençoar a sua vida. Diz amém. Esse é o ano que Deus vai acelerar o processo. Diz amém. Esse é o ano que a vida de Deus vai fluir em você. Diz amém. Esse é o ano em que o seu ministério vai crescer e vai prosperar. Diz amém. Esse é o ano que as sementes que você plantou, elas vão crescer tão rápido que você vai ficar assustado, não vai nem acreditar. Diz amém. Mas eu não plantei semente ainda, planta agora, porque esse é o ano que vai crescer rápido. Se um grão de trigo demora 6 meses para nascer, esse ano ele vai nascer rápido. Metade do tempo, 1/3 do tempo, 1/4 do tempo, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Agora creia, permaneça firme. Firme em quê? Firme na posição. Qual é a posição? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, qual é a nossa posição? A nossa posição é, eu sou perdoado. Eu sou justificado. Eu sou amado do Pai. Quando o bicho ruim vem, você diz, eu sou perdoado. Porque ele vai dizer assim, você é um vacilão. E você vai dizer para ele, vai embora, Jesus me perdoou. Você é todo errado, sai daqui, Jesus me justificou. Ninguém gosta de você. Você vai naquela igreja, vai naquela célula, ninguém gosta de você lá. Quem já ouviu esse negócio? Não me diz não. Tem sempre um enviado de Satanás para dizer um negócio desse. Tem sempre um para dizer um negócio desse. Mas você vai dizer assim, a Bíblia diz que eu sou amado do Pai. Então diga, eu sou perdoado. Vai para lá? Eu sou perdoado. Eu sou justo. E eu sou amado. Quem crê nisso, fique em pé, por favor, em nome de Jesus.